Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso está lá em João, capítulo de número 1, versículos 12 e 13. E logo à frente, João 3,3, Jesus continua, dizendo-lhes, na verdade te digo, ele estava sendo interrogado ou indagado por Nicodemos, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, nós vamos falar nessa noite, e vamos dar um tema, nós não costumamos muito... Eu não costumo muito dar tema na mensagem, né? Mas hoje ela carece de um tema. E o tema que nós vamos falar hoje é santidade, espiritualidade e obras. Santidade, espiritualidade e obras. Esse é um tema, de certa forma, ousado. Deveria ser uma obrigação nas nossas vidas nós sabermos bem desse tema. Mas nós, de certa forma, não temos falado muito sobre isso. Portanto, a mensagem nessa noite, ela olha para as três grandes áreas da vida cristã. Tudo que fazemos na vida cristã, tudo que fazemos em relação à nossa salvação, está contido nessas três palavras: santidade, espiritualidade e obras. Porque quando nós falamos de salvação, de conhecer o caminho da salvação, de encontrar o rumo para os céus, nós estamos, entre aspas, falando também de santidade. Porque uma vez salvos, Cristo nos aponta que devemos ser salvos e santos. Lá em João também, nesse mesmo livro, ele vai dizer, sede santos, porque ele não só nos aconselha, mas ele nos coloca de forma imperativa. Muitas pessoas costumam dizer que a palavra santo significa separado. A maioria aqui já ouviu falar sobre isso, né? Mas a palavra santo, ela significa consagrado, entre outras coisas. Porque o consagrado, ele é, obviamente, separado. Mas ele é separado para uma finalidade santa, uma finalidade específica, que é para a obra, para a vontade de Deus. Por isso nós falamos de santidade. Obrigado, irmão. Espiritualidade também parece estar contida dentro da palavra santidade. E alguns poderiam dizer assim, irmão, mas não é meio redundante? De certa forma, não. Porque nós buscamos o caminho da santidade, que é cuidar das nossas vidas, para que as nossas vidas, ela agrade a Deus, para que nós estejamos em comunhão com Deus, e para que nós estejamos vivendo da forma com que a palavra de Deus nos orienta. Se nós fizermos isso, nós atingimos a santidade, que, obviamente, também tem a sua espiritualidade. Mas a espiritualidade também nos leva a entender ou dar foco em outras coisas da vida cristã. Nós podemos estar trilhando o caminho da santidade, mas deixando, às vezes, algumas coisas da espiritualidade meio que de lado. E nós vamos ler vários textos nessa noite. Esses temas exigem vários textos, por isso eu não pedi para os irmãos abrirem, mas à medida que eu vou citando, aí eu vou falando a referência e os irmãos vão confirmando aí nas suas Bíblias, tá? E também, para concluir, vamos falar rapidamente sobre obras, para que a gente feche então o ciclo a respeito da vida de um cristão. Quando nós falamos no artigo masculino, um cristão, nós estamos falando da raça, né, da generalidade, do ser humano, tá? É um cristão ou uma cristã, tá? Então, queridos, João, ele nos dá a receita do início. Qual é o início de tudo? Nascer de novo.
Se não nascer de novo, não adianta nem estar na igreja, né? Não adianta perder tempo com essas coisas, porque o Apocalipse de Jesus Cristo nos diz que o morno será vomitado. Ele ainda diz, olha, melhor é que fora frio. Frio tudo bem, mas o morno eu vou vomitar da minha boca, diz Jesus Cristo no Apocalipse. João nos dá a receita, ele diz, olha, é necessário nascer de novo. E quem é que pode nascer de novo? Todas as pessoas. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, dos que existiram depois dele, não só da sua época, mas até nós e os que vierem a existir. Todas as pessoas, Jesus Cristo morreu por elas. Agora, é claro que elas precisam, as pessoas, aceitarem esse sacrifício de Jesus Cristo, mudarem as suas vidas, como Jesus vai orientando lá em João capítulo de número 3, é preciso começar novamente, entender que a vida que nós levamos afastados de Deus, ela precisa ter um basta, e agora começa-se uma vida na presença de Deus. Como se vivia uma vida afastada de Deus, nós chamamos de nascer de novo, nós sepultamos o velho homem para nascer um novo homem. Esse é o início da santidade, quando nós nos convertemos, quando as pessoas, o ser humano se converte. Então, o primeiro passo é entender a mensagem da palavra, é reconhecer os pecados, é confessar esses pecados a Deus e pedir que Deus venha habitar nas nossas vidas. Nós, quando entendemos bem a palavra de Deus, nós passamos a compreender algumas coisas. Por exemplo, a gente ouve muito por aí, aqui na Betel, talvez os irmãos não ouçam isso, mas se ouve muito por aí, chamar essa área aqui na frente de altar. Os irmãos ouvem muito isso por aí, não ouvem? Pois bem, quando Jesus morreu, e o véu do templo se partiu e abriu, e houve então a interação do homem com o Santo dos Santos, acabou-se, extinguiu-se os altares materiais. O altar agora passou a estar dentro da nossa vida. Por isso é que nós falamos que isso aqui não é a igreja. Isso aqui, o edifício, é o templo da igreja. E quem é a igreja? Onde é que está a igreja? Está aí, sentada no banco, aqui na frente, alguns em casa, somando todos, é a igreja. Isso aqui é o templo. Então, a palavra de Deus vem nos mostrando que as coisas que importam de verdade são as coisas espirituais. O material, ele perdeu um certo sentido com a vida e a morte de Jesus Cristo, porque nós passamos a ter acesso direto. Nós não precisamos mais daqueles objetos, de todo aquele cerimonial que existia no culto mosaico para acessar a Deus. Hoje nós acessamos a Deus aqui internamente, direto com o nosso pensamento em Jesus Cristo. Tá? Ele nos deu o direito de nós falarmos pessoalmente com o Pai, o Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo, de tudo que existe. Nós, individualmente, temos o direito ou o acesso a falar diretamente com Ele. Diretamente. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já teve o privilégio, alguns diriam o desprazer, né? De falar com um presidente da República. Eu não sei quantos dos irmãos já passaram por isso. Eu, como já trabalhei na presidência da República, passei por isso. Mas é muito difícil. É muito difícil você falar com um desembargador, com uma autoridade qualquer. Mas Deus, o Pai, que é a maior autoridade constituindo em todos os cantos, que está acima de tudo, Ele está 100% disponível para ter uma audiência conosco. E o que precisa? Nascer de novo, disse Jesus Cristo. Nascer de novo é o primeiro passo, mas um outro passo importante para a santidade é ser incorruptível, incontaminável
ou incontaminado, e imarcessível. Eu vou explicar o que é isso, né? Que não é maleável com facilidade, imarcessível, né? Ou seja, um aço bruto, ele não é imarcessível. Você precisa esquentar ele, colocar dentro de uma fornalha muito quente para ele começar a amolecer. Né? O cristão, o salvo em Jesus Cristo, tem que ser assim. Ele tem que levar marretada, enquanto frio ele não entorta. É preciso muito fogo, né? Imarcessível. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grandeza, misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, imarcessível, guardada nos céus para vós, ou seja, para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Primeira Epístola de Pedro, 1, 3 a 5. Veja bem, após nós entendermos o primeiro passo, após nós agora sermos filhos de Deus, conforme João 1,12, o mundo aí costuma dizer, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. A palavra de Deus, em João 1,12, ou segundo algumas versões, São João 1,12, diz, todos os que receberam a Cristo, eles também receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Os outros continuam sendo criaturas de Deus. Incorruptível, incontaminado. Meus irmãos, se a gente colocasse um ponto final, fechasse tudo aqui, já era o suficiente para nós irmos para casa pensando. Incorruptível, incontaminado. E a televisão? Os filmes? As conversas no mundo afora? As companhias? Os pensamentos que de vez em quando nos rodeiam aí a mente, né? Conforme Paulo diz, o bem que quero, isso eu não faço, mas o bem que eu não quero, está ali, né? O mal que eu não quero está ali. Queridos, incontaminável, incorruptível. É muito sério nós falarmos sobre isso. Às vezes, quando nós estamos cantando, eu penso assim, a gente tem alguns devaneios, eu penso assim, muitos talvez não deveriam cantar. Talvez não nós, mas muitos por aí não deveriam cantar, porque às vezes a gente canta assim, Senhor, tudo entregarei. Ponto. Parou o hino. Parou. Está muito puxado para nós. Tudo é muita coisa, mas a gente canta de engrossar a veia, né? Do pescoço. A vida entregarei, né? Incorruptível, nós precisamos encontrar uma maneira de viver, porque João 17 diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, de viver aqui nesse mundo e conseguir nos desviar, conseguir evitar as concupiscências da carne, os pecados, as tentações. Meus irmãos, o pecado é uma delícia. Pecar é bom demais. Os irmãos já pecaram? Pecar é muito bom. Se não fosse bom, a gente não pecava, não. Né? Comer é tão bom, né? Mas às vezes até comer, de certa forma, é pecado, né? A gula, né? Queridos, nós precisamos encontrar uma forma de sermos incorruptíveis. Incorruptíveis é puxado. Eu me lembro que logo que eu me converti, logo naquele ano teve uma eleição. Meus irmãos, eu achei tão interessante aquele ano, e nós vamos falar sobre isso num dos textos que vamos ler, que através da presença do Espírito, sem ninguém me falar nada, eu passei a ter uma compreensão totalmente diferente da que eu tinha antes. Sem falar A ou B, nós passamos a ter uma consciência clara, transparente e correta dentro daquilo que é a vontade de Deus sobre tudo.
Não é sobre isso, só isso não. Sobre o namoro, sobre o casamento, sobre ter filhos, sobre trabalhar, sobre fazer um concurso, sobre melhores escolhas, sobre fazer uma viagem, sobre construir a casa, reformar, manter do jeito que está, fazer uma reserva. Sobre tudo Deus nos dá uma melhor consciência, uma melhor transparência nas ideias, para que nós entendamos a nossa vida. Tudo está impregnado de espiritualidade. Mas o mundo moderno acostumou a nos fazer pensar que nós não precisamos mais ficar falando dessas coisas fantásticas da espiritualidade. Nós não precisamos mais ficar falando de dons espirituais, de coisas miraculosas. O mundo tem ido por esse caminho e ele tem tentado nos arrastar também para esse caminho. Ora, meus irmãos, a palavra diz que nós também somos espírito. Aqueles que adorem, adorem apenas em verdade. É o quê? Em espírito e em verdade. Nós somos espírito. Tudo está impregnado de espiritualidade. Nós vamos andar mais um pouco, vamos falar sobre isso. Uma herança incorruptível e incontaminável de conversas, de pensamentos, de escolhas, de gostos, de decisões, de imagens. Hoje nós somos super abastecidos de imagens. Tudo é imagem, quer seja uma imagem estática ou móvel, né? Um vídeo, tudo é imagem. A imagem é muito mais fácil. Como já dizia aí o ditado popular, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, nem sempre, mas existe o seu fundo de verdade, né? Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos ou envolvidas nelas e vencidos, veja bem, podem ser envolvidos e saírem vitoriosos, mas vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor então lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes então o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada à espojadora da lama. 2 de Pedro 2, 20 a 22. Veja bem, melhor fora não ter conhecido o caminho da salvação, melhor fora não entender nada sobre essas coisas, Hebreus também fala sobre isso, do que conhecendo tudo isso, voltar aos prazeres da carne, ao engodo do pecado, as coisas aprazíveis do mundo, as paixões do mundo, e nada no mundo nos atrai mais do que o dinheiro. Existe alguma coisa no mundo que atrai mais do que o dinheiro? Homens, não adianta dizer que são as mulheres bonitas, mentira, é o dinheiro mesmo. O dinheiro atrai mais do que tudo. Então nós precisamos ter a capacidade de sermos incorruptíveis até às tentações ao dinheiro, aos bens materiais. Quem não quer ter uma casa boa, um apartamento muito bom, um carrão de primeira qualidade? Todo mundo, né? Mas assim, onde o carrinho simples vai, o carrão também vai, ou vice-versa, né? Tá? Então, nós, se queremos alcançar o caminho da santidade, incorruptível, incontaminável, imarcessível, não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para trás. Queridos, uma coisa que eu já parei de fazer, as pessoas me convidavam antigamente, bastante tempo, para dar o testemunho. Irmão, vai lá na minha igreja dar o testemunho da sua conversão.
Se alguém, ainda bem que isso não acontece mais, mas se alguém disser, eu vou falar, irmão, não vou não, sabe por quê? Para que falar do passado pecaminoso? Cristo disse que botou esse meu passado pecaminoso numa grande pedra, envolveu e desceu no profundo do abismo. Mergulhou, acabou, está lá enterrado, sepultado. Parece que, de certa forma, quando a gente vai falar de algumas coisas, parece que a gente começa a se regozijar das presepadas, como de lá na minha terra, né? Das presepadas que a gente fazia enquanto mundanos, né? Então a gente não precisa se gloriar nisso, né? A gente não precisa se vangloriar das coisas da carne. A nossa glória, segundo Paulo, está no nome de Jesus Cristo. Se há algum poder, que seja no nome de Jesus Cristo, tá? Então vamos nos gloriar nisso e não vamos fazer como o cão, né? Voltar ao seu próprio vômito. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não conformando-se com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Sujou. Irmão, pastor, não dá para ser de quase todas as maneiras, tem que ser de todas, de todas. Não dá para ter exceção, não. E aquele quartinho escuro que eu guardo uns bagulhos lá em casa, não. Tem que limpar tudo, faxinar, deixar tudo limpinho, janela aberta, luz acesa, passar o desinfetante, aquele de eucalipto que cheira bastante, né, dá um aspecto de limpo na casa. É assim que nós temos que fazer com os cantos escuros da nossa vida, tá? Toda a maneira de viver, tudo, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quem falou não foi Paulo, não foi o Hélio, não foi o pastor Márcio, não foi Silas Malafaia, não foi nenhum desses famosos, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Queridos, santidade. Santidade não é aquela imagenzinha de pedestal, apesar que ela tem um bom exemplo. Ela está ali separadinha, não se contamina com as coisas lá de fora. Nós precisamos ter consciência do significado da consagração de vida. A consagração de vida nos leva para a santidade. A minha vida é consagrada para Cristo. Ora, bolas, se é consagrada para Cristo, por que então eu vou deixar que de vez em quando Satanás cirande com a minha vida, lá naquelas coisinhas que parecem não ter nada a ver? De forma alguma. É de Cristo, acabou. Não tem negócio de sujeira nem mistura com o mundo. A palavra de Deus, ela é muito objetiva. Ela diz, bom, se é sim, é sim, beleza, sim. Agora, se é não, é não. Então, quando a Bíblia diz, não faça, não vai ter depois um meio termo. Não, irmão, mas não dá para a gente entender que Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso. Poxa vida, todo mundo é filho de Deus. Essas pessoas aí que estão fazendo essas concupiscências da carne, a luxúria. O mundo agora está repleto de luxúria, né? Não dá para abrir exceção. Eva abriu uma exceçãozinha, comeu uma fruta. Né? Hoje os médicos dizem, come fruta, porque fruta é bem para a saúde. Mas Eva foi nessa, né, do doutor Serpente e quebrou a cara. E nós estamos aqui hoje, né? Gozando do pecado que ela e Adão, por não ouvirem, ou por não darem ouvidos, né, uma coisa diferente, à palavra de Deus, então introduziram o pecado na humanidade. Uma besteirinha, né? Uma besteirinha de nada. De besteirinha em besteirinha, o volume fica grande, né? Parafraseando o pastor Eli, nada de tomar a primeira. Não, irmão, vou tomar só uma, negócio de tomar uma não. Não faça a primeira vez.
né? Eu tive um pastor na juventude que ele disse: irmãos, pelo amor de Deus, não assista o primeiro capítulo da novela, isso é do cão, ele dizia, coisa interessante. Não assista o primeiro capítulo, você vai querer assistir o segundo, vai querer assistir o terceiro, daqui a pouco você está pensando igual a novela, né? Está pensando igual a novela. Não podemos olhar para trás, precisamos viver na dependência de Deus, inconformados. A palavra de Deus diz: não vos conformeis. Queridos, não vos conformar é bem claro. É assim, está errado? Ah, não, mas está errado, mas ele é tão meu amigo. Ah, não vou falar nada não. Deixa para lá. E deixando para lá, está indo para o inferno. Porque eu, como bom amigo, não tive a coragem de dizer para o meu amigo que aquilo que ele faz é pecado. Aliás, irmãos, a palavra pecado saiu de moda, né? Hoje a gente não usa mais pecado, a gente usa pisou na bola, vacilou, né? Vacilou, vacilão, pisando na bola, né? Hoje a gente usa esses termos. Ninguém fala mais pecado, virou mito. Mas é pecado, é desobediência. É desfazer aquilo que Deus disse que era para fazer, né? Desfazer aquilo que Deus disse que era para fazer. Nós precisamos, então, segundo o texto que nós lemos, 1 de Pedro 1, 13, 16, nós dependermos de Deus, nós sermos inconformados e buscarmos o caminho da santidade. Esse assunto, queridos, poderíamos passar a noite toda citando os diversos textos que nos induz à compreensão da santidade. Mas vamos apenas citar alguns e parar neles, porque os irmãos já conseguiram entender qual é o objetivo, né, dessa nossa preleção. Então, nós vamos, após falar de santidade, então nós vamos pensar em espiritualidade. Mas, irmãos, santidade tem muito a ver, mas existem coisas da espiritualidade que nós também perdemos o foco, mesmo estando em santidade. Então, nós buscamos uma vida de santidade, ou seja, agora a minha vida, eu procuro a perfeição da vida diante daquilo que Deus tem orientado que precisamos fazer. Mas a nossa vida não é só para que nós introspectamos a vontade de Deus. Ela também é para que nós venhamos a agir, para que nós tenhamos postura. E vindo a agir, tendo postura, precisamos lembrar que tudo está imerso no mundo espiritual. Esse é o grande problema do mundo moderno. Nós, antigamente, no passado, entendíamos que tudo era espiritual. Agora, no mundo presente, nós entendemos que nada é espiritual. O mundo traz o pensamento de que nada é espiritual. E algumas coisas que são cristalinas na palavra de Deus viraram mito, como possessão demoníaca e outras, né? Já teve pessoas falando: não, que negócio de possessão, dá um banho frio que não melhora. Mas a palavra de Deus é cristalina sobre algumas coisas, tá? Então, falando em espiritualidade, nós primeiro precisamos entender o privilégio da revelação que nós tivemos. Então, se atingirmos o estado de santidade, nós também temos o privilégio da revelação. E Lucas 10, 21 vai nos dizer: naquela mesma hora se alegrou Jesus Cristo no Espírito Santo. Veja bem, se até Jesus Cristo se alegrou no Espírito Santo, por que não eu? E disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes do mundo e a revelaste a essas criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Ou seja, Deus escondeu as coisas magníficas do seu conhecimento, do céu, de toda a fundação do mundo, dos grandes entendidos. Por isso é que hoje a gente vê os cientistas inventando teorias mirabolantes, apenas para não acatar a verdade que foi Deus quem criou tudo. Que foi Deus que fez o homem, que fez a mulher, com todo carinho, com todo amor, colocou ali, deu um jardim bonitinho, com legumes, com frutas, com animais, com peixe, com tudo direitinho. As pessoas não querem aceitar, por quê?
Não é só culpa delas, irmãos. Dá licença. Porque Deus ocultou deles esse entendimento. E Deus revelou para quem? Para nós. Para nós. Às vezes esses grandes cientistas, os grandes entendidos da sociedade moderna, eles são tão grandes que nós, perante eles, parecemos criancinhas, né? Pequenas, mas a nós está revelado o tudo dentro daquilo que é o limite que nós podemos receber de Deus, que a palavra diz que se Deus se revelasse completamente, nós seríamos fulminados, porque nós ainda vivemos sobre o domínio do pecado, mesmo estando afugentados do pecado no sangue de Jesus Cristo. Então, nós devemos nos alegrar no Espírito também, no Espírito Santo, aquele que habita em nós, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos orienta, e muitas vezes a gente tem uma ideia, que a gente, de onde é que vem essa ideia tão bacana? Pô, entendi um negócio, estava tão difícil, vem do Espírito. O Espírito Santo não habita nas nossas vidas à toa não, irmãos. Não é só para fazer bonitinho, não, é crente, tem Espírito Santo dentro dele, mas e aí? Vamos fazer o que com isso? É para agir. E para agir, primeiro nós precisamos entender que nós temos o privilégio da revelação. A palavra de Deus diz, quer sabedoria? Peça, Deus dá livremente, Deus, ele não regula conhecimento, não. O conhecimento é aberto a todos que querem, pedem e Deus dá. Pedem e Deus dá. Jesus respondeu àqueles que lhes indagavam, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós já falamos muitas vezes, e os irmãos sabem disso, Jesus Cristo, ele também usa algumas figuras de linguagem, não é? Metáforas, parábolas e outras coisas, para deixar as coisas a entenderem. Por exemplo, quando Jesus fala da água, a água da vida, ele está falando também da palavra de Deus, que ficou para saciar a nossa sede espiritual. Então, a Bíblia é que nos orienta, é que é um manancial, é que é a fonte inesgotável de conhecimento e de verdade. E através dela, da palavra, nós venhamos a nascer. Então, quando nós passamos pelo batismo, a exemplo de quando descemos as águas e voltamos, nós então estamos dizendo que nasceu de novo. Agora, nascer do Espírito, da água e do Espírito, é porque Deus também renova o nosso espírito, não é só uma coisa carnal, não é só eu vim aqui no batistério, tomei um banho e voltei, agora eu sou bacana, agora eu estou beleza, não é só isso, não é para o corpo, porque o corpo vai para a cova e depois vai apodrecer e vai ficar só ossos, e se passar muitos anos, até os ossos vão para as cucuia. É para o Espírito. Então, o Espírito de Deus renova o nosso espírito. Agora, ele renova o nosso espírito para quê? Para nós agirmos. Não adianta nós acharmos ou pensarmos como o mundo quer, não, irmãos, tudo é ficção, tudo é lenda. Agora nós somos da era racional. O homem estuda, ele sabe tudo, negativo. O homem, por mais que estude, se forme e tenha diversos, dezenas, até centenas de diplomas, de títulos, ele ainda não conhece absolutamente nada sobre o tudo. Isaías diz o seguinte, Deus falando, os meus pensamentos são mais altos do que o vosso pensamento, os meus caminhos mais altos do que os de vocês, assim como o meu entendimento e etc. Então, Deus, ele conhece realmente tudo. Nós temos um conhecimento limitado, mas é preciso nascer também do Espírito, significa que o nosso espírito foi renovado. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24 vai dizer o seguinte, mas a hora vem, e essa hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem também o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? Com a nossa vida. É com o dia a dia, é com as coisas comuns,
é adorar visualmente, né? É adorar de maneira com que nós consigamos constatar. Nós estamos vendo adorar mesmo, chegar aqui no culto, não é só ficar, igual o pastor Eli de manhã falou, não, ficar só em zap e tal, e um joguinho aqui e acolá, não. É prestar atenção, é colocar a vida na presença de Deus, é ouvir a palavra, é entender, é participar. São tanto tempo que a gente fica fora, gastar 1 hora e meia, ou até 2 horas, aqui na reunião, no culto, para entender as coisas que Deus quer para as nossas vidas. Então, isso é adorar em verdade. Agora, adorar em espírito é nós e Deus. Tudo bem que podemos fazer isso coletivamente, mas é nós e Deus. Já ouviram a expressão, só eu e Deus sei, ou só você e Deus sabem? É claro que sim. Quem mais conhece o coração de um homem ou de uma mulher, a não ser ele e Deus? Ah, minha esposa sabe, meu marido sabe. Sabe uma parte, convenhamos, né? Sabe uma parte, ou boa parte, mas não o tudo. O tudo conheço eu, talvez nem eu lembro o que eu mesmo sei, mas Deus e eu, você e Deus, em espírito. Nós precisamos, quando nós saímos daqui, continuar, como diz o hino, entronizados com Deus. Estou andando no trânsito, não tem nada para fazer, não, vai dirigindo ali, conversando com Deus, vai orando. Ah, eu estou em casa, não estou fazendo nada não, estou orando. Aí tem muitos que têm o costume assim, perdi o sono de madrugada, vou assistir um filme. Que bela oportunidade nós perdemos de ir diante de Deus e aproveitar aquele tempo em oração. Ir diante de Deus, e às vezes você fica com vergonha da esposa, do marido, não quero mais nem orar ajoelhado, porque eu fico com vergonha, alguns fazem assim, né? Então aproveita de madrugada, quando perder o sono, aí vai escondidinho, ajoelha, presença de Deus, orar, por que não? Nós falamos de manhã, na classe aqui, nem todos ouviram, né? Nós demos um exemplo, que hoje nós não estamos fazendo o necessário pelas nossas crianças, nem o necessário. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos orientar nossas crianças, os nossos adolescentes, a ler a Bíblia diária e costumeiramente. As nossas crianças vão para a escola todos os dias, chegam em casa, fazem as lições de casa todos os dias, mas e a leitura da Bíblia, onde ficou? Ah, irmão, mas é tão sem tempo. Tem tempo sim, tem tempo para tudo. Nós precisamos priorizar as coisas. Se eu não pego a minha criança em casa e diariamente oriento, meu filho, minha filha, vamos sentar aqui, agora está na hora da leitura bíblica. Ah, papai, não, a hora da leitura bíblica é pouquinho. É bom. E orientando, não vai adquirir o hábito. E outra, não vai aprender. Tem gente que quer aprender sem estudar, vai aprender como? A palavra de Deus é o nosso meio de aprendizado, é o nosso meio de adquirir o conhecimento que Deus tem para passar para a gente. Mas às vezes, nós passamos 20, 30 anos na igreja e nunca lemos a Bíblia toda uma única vez. Ih, irmão, mas é tão difícil isso, sei lá. Mas aquele programazinho de leitura bíblica que o pastor entrega todos os anos, é a coisa mais fácil do mundo, é 2, 3 capítulos por dia, quando muito. Tem um diazinho que os capítulos são pequenos, aí dá uma esticada, mas quando o capítulo é grande, é 10 minutos, 15, 20 minutos por dia. Aqueles que leem devagar gastam meia hora, mas é pouco tempo. Tem gente que lê rápido, assimila rápido. Por que não fazer uso da leitura diária da Bíblia? Irmãos adultos, desculpa, eu falei das crianças, mas eu sei que tem muitos adultos que não lêem a Bíblia diariamente. Nós temos a obrigação de pegar os nossos pequenos e diariamente, meu filho, leitura da palavra agora, é pouco tempo. Porque nós, além de ensinarmos o melhor de todos os costumes, ele vai estar absorvendo o conhecimento bíblico. Irmão, não sei nem por onde começar, bote para ler Gênesis. É a mesma coisa que está lendo no gibi. Fala para a criança. Porque é só história. A criança vai lendo, vai achando bom, vai aumentando, vai lendo, daí a pouco passa para o êxito, acha muito bom. É assim que nós devemos fazer. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Fechar a portinha do nosso quarto, conversar a Deus em particular. É muito bom, bonito. Às vezes a gente
demonstrar ser uma coisa, mas e na presença de Deus, o que é que nós somos de verdade? Em verdade, em espírito, né? Derramar o nosso espírito diante de Deus, né? Mas a hora vem, e agora que Deus espera que nós o adoramos em espírito. O Espírito da verdade vive nos santos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis. Por quê? Porque ele habita em vós. É o Espírito Santo. Ele habita em nós, o Espírito da verdade. Não é o Espírito do meio termo, não é o Espírito da dúvida, não é o Espírito do não tem nada. Irmão, isso não tem nada a ver não, irmão, isso é cultural. Vamos para a Bíblia ver? Então, esse Espírito da verdade é que habita em nós. O Espírito Santo nos ensina todas as verdades, diz a palavra. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido no céu, e vos anunciará também o que há de vir. Espiritualidade. O que temos feito com a nossa espiritualidade? Irmão, não tenho feito nada, mas precisamos fazer. Tudo é espiritual. A gente acostumou a pensar que nada é espiritual. Tudo é espiritual. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. No maligno é espírito. Então o mundo está imerso num ser espiritual maligno. E aí eu vou me acomodar no meu cantinho, achar que até uma oração um pouco mais fervorosa está equivocada, errada. Irmão, esse negócio não é nosso não, isso é lá para outros cantos. Nós temos que nos despir, às vezes, de falsas tradições, de falsos dogmas, que às vezes nos afasta de Deus, e que são pura bobagem, né? O Espírito Santo nos ensina todas as verdades. Deixa eu contar uma historinha curta para os irmãos. Não sei se os irmãos sabem disso. Mas no século XIX, os missionários que vieram para o Brasil, quer dizer, antes de vir para o Brasil, eles ainda organizados nos Estados Unidos, eles sequer podiam ir para o púlpito e levar a Bíblia e o esboço. Ih, irmão, então o negócio era complicado. Não. Eles tinham que saber de cor todos os textos e o croquis da sua mensagem. Eles tinham que estar na dependência do Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha que lhes falar. Então, tinha que estudar, tinha que se preparar para assumir a palavra. E aí, hoje, nós chegamos num tempo em que sequer, às vezes, podemos falar do Espírito Santo. Ih, irmão, você está muito renovado, hein? Olha lá. Quem não tem o Espírito Santo não tem a capacidade de discernimento e acham todas as coisas espirituais absurdas. Irmão, está inventando coisa. Primeiro aos Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. Espiritualmente. O Espírito Santo, então, distribui dons espirituais para ações espirituais. Os irmãos acham que dom espiritual é para nós sermos bonitos, fazemos aqui um culto elegante, um culto sofisticado. Dom espiritual é para ações espirituais. O Espírito Santo capacita a sua igreja com dons espirituais para as ações espirituais que a igreja precisa fazer, para a sua obra. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, veja bem, até mesmo os anjos são enviados à terra para nos ajudar. Não quer dizer que a gente fica vendo o anjo, não.
Porque muitas vezes nós vemos alguém, alguma coisa, está vestido de outra coisa, de outra forma, e na verdade é uma providência de Deus para nos ajudar. Quantos exemplos já vimos a esse respeito? O espírito de sabedoria e de revelação é dado aos santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, segundo Efésios 1:17. Então nós temos a palavra, e nós lemos e Deus nos revela as suas coisas, mas nós só temos condições de compreender o ensino da palavra, as verdades a nós dispostas, se o Espírito Santo agir na nossa vida. Senão nós vamos ler os textos bíblicos, passar 20 anos com dúvidas em alguns textos bíblicos. Com dúvidas em alguns textos bíblicos. E tem textos que nos lançam dúvidas, não é? Cristo, então, ele tem toda a autoridade sobre tudo, e nós somos participantes com ele na sua autoridade. Lá também em Efésios 1, de 21 a 23, a palavra diz: Cristo está acima de todo o principado. Os irmãos sabem o que é principado, que a palavra fala? Principados são conjunto, grupos, organizações espirituais com um líder. Irmão, que negócio é esse? A palavra de Deus diz que anjos e demônios têm principados e potestades, conhecidos como principados e potestades do ar. Então, irmãos, nós vivemos num mundo espiritual e nós muitas vezes fugimos disso e nos refugiamos, talvez num pensamento de que não, isso tudo é bobagem, e a gente acha mais cômodo ver as coisas dessa forma. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no futuro. Mas Cristo sujeitou todos esses espíritos, todas essas entidades aos seus pés. E sobre todas estas coisas, como cabeça, foi constituído e dado à igreja, que é o seu corpo. Toda a autoridade que Cristo tem, ele deu à igreja. Cristo é o cabeça e nós o corpo. Se Cristo é o cabeça e nós o corpo, do pescoço para baixo, né, formamos um corpo inteiro, chamado igreja. Logo, toda essa organização ela é espiritual, porque Cristo é espírito também. Cristo foi para os céus, ele transcendeu, agora ele não está mais limitado à matéria, ele voltou à glória, ou ao estado espiritual, que é a natureza de Deus. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, como cabeça da igreja, e nós o seu corpo, para fazermos a sua obra e para agirmos em seu nome, neste presente século. Então, para concluir, já que sendo santos e espirituais, entendendo que nós devemos fazer as coisas de Cristo, falaremos apenas um versículo sobre as obras. Tiago 2:18, diz a palavra de Deus: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as minhas obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Em outros textos, a palavra de Deus diz: não há fé sem obras. Tudo bem, obras não salvam ninguém, mas não há fé sem obras. Quem tem fé, quem é santo, quem é espiritual, tem obras. Precisa participar do reino, da obra de Deus. Ah, irmão, mas eu não sou missionário, não só faz obra quem é missionário. Não sou pastor, mas não só faz obra quem é pastor. Não sou pregador, não sou evangelista. Todos têm uma obra a fazer. Todos. Uns cantarem, outros pregarem,
uns limparem, uns carregarem, outros prepararem os negócios da informática, outros orarem, outros convidarem as pessoas, outros serem amáveis, mas nenhum tem por obra fazer fofoca, né? Maledicência e essas coisas da carne. As obras são espirituais, é participar do reino, é ser atuante, né? Antigamente tinha uma expressão que dizia assim, não é crente verniz. O que é crente verniz? É aquele que fica na madeira do banco, né? Não é isso. Mesmo que aparentemente nós não tenhamos aí uma participação efetiva, digamos assim, na organização dos trabalhos, mas ainda assim a minha vida precisa ser uma obra, através do meu testemunho, através das minhas palavras e dos meus sentimentos que eu transfiro aos outros. Que Deus nos abençoe e nos ensine que todas as coisas que nós fazemos precisam estar contidas dentro do entendimento da santidade, da espiritualidade e das obras. Porque foi assim que Jesus Cristo agiu e assim que Ele orienta para que nós também venhamos a agir.